E aí, pessoal, beleza? Vinícius aqui. Hoje eu trouxe esse probleminha aqui, que é de cinemática, envolvendo movimento uniformemente variado, tá? Olha só, esse gráfico apresenta a posição em função do tempo. Então, olha só, vamos ver o enunciado. O gráfico horário parabólico dado abaixo descreve o movimento de uma partícula mostrando que, para t igual a 1, certo? Para t igual a 1, segunda posição é máxima. Os valores da posição são medidos a partir de um ponto O, que representa a origem da reta orientada sobre a qual a partícula se movimenta. Ele pede a velocidade inicial da partícula, a aceleração escalar da partícula, a equação da velocidade da partícula e a equação horária da posição da partícula. Bom, vamos lá. Primeira coisa importante que nós temos que saber é como que é a equação da função horária da posição e da velocidade. Então, nós temos duas funções horárias nesse caso, certo? Duas funções horárias. O que são funções horárias? São duas expressões matemáticas que apresentam a posição dependente do tempo, horárias, e a velocidade em função do tempo. No caso, nós estamos falando de movimento uniformemente variado, ou seja, a aceleração é constante. Neste caso, nós temos que a velocidade é dada pela velocidade inicial mais a aceleração vezes o tempo. No caso da posição, a posição é, essa é de posição, é a posição inicial mais a velocidade inicial vezes o tempo, mais a aceleração vezes o tempo ao quadrado sobre 2. Um ponto importante aqui é o seguinte, essa aceleração que está aqui é a mesma daqui, e essa velocidade inicial que está aqui é a mesma que está aqui. Portanto, se você encontrar a equação que relaciona a posição com o tempo, você também automaticamente acha a equação da função horária da velocidade. Como é que nós vamos fazer isso? Olha, nós temos aqui esse gráfico da posição em função do tempo e é uma parábola. Se nós pensarmos aqui na parábola, a equação de uma parábola é ax² mais bx mais c. Algumas informações importantes aqui. Quando você olha esse c sozinho, ele significa exatamente o ponto onde a parábola corta o eixo y. No caso do gráfico de posição por tempo, é a posição inicial. Então, olha só que interessante. O S0 já é 15 metros. O S0 já é 15 metros. Vamos tentar achar agora as outras informações que estão aqui. No caso, teríamos que obter o A e o B. E depois, isso vai estar relacionado com a função horária da posição. Olha, o que ele fala para nós? Que no instante 5 segundos, a posição é zero, porque eu estou cortando o eixo x. E toda vez que eu corto o eixo x, o y é zero. Então, a minha posição é zero, o S é zero. Basta nós trabalharmos agora substituindo t igual a 5 na expressão da função horária da posição. Então, vamos lá. O S0 nós já achamos, porque é justamente o ponto onde corta o eixo y, 15. Mais. Agora, olha só, o tempo aqui é t5. Então, eu vou colocar t igual a 5 vezes v0. E o tempo continua sendo 5, vai ter um t² aqui, então nós vamos elevar ao quadrado, mais 25 a sobre 2. Então, nós temos aqui uma equação com duas incógnitas. No caso, é o v0 e o a. Temos que resolver isso. Agora, o ponto importante aqui é o seguinte, ó. No tempo t igual a 1 segundo, olha o que acontece aqui. Ele tem o quê? A máxima posição que esse móvel pode ocupar.
Quando acontece isso, ocorre uma coisa chamada troca de sentido. Está meio grosso aqui minha caneta, vou melhorar aqui. Troca de sentido. Se ele troca de sentido, acontece uma coisa muito importante. A velocidade nesse ponto mais alto é zero. Então, nós podemos agora usar a equação da velocidade de tal maneira que nós possamos relacionar a velocidade inicial e a aceleração nesse instante de 1 segundo. Então, olha só, vamos lá. Vou usar agora a função da velocidade, a função horária da velocidade. Nesse ponto de 1 segundo, a velocidade é zero. Zero porque ocorre a troca de sentido, ele atinge o ponto mais alto. Quando você atinge o ponto mais alto ou mais baixo, num gráfico de posição com tempo, há a troca de sentido e, portanto, a velocidade vai ser zero. Isso aqui vai dar v0 mais a vezes 1. Olha que interessante aqui. Achamos uma relação entre a e v0. Significa que o a é igual a menos v0 aqui. Muito bem. O que nós podemos fazer agora? Substituir essa relação na primeira, que é a função horária, e encontrarmos v0, por exemplo, substituindo menos v0 aqui na aceleração. Vamos fazer isso, então. Deixa eu separar aqui. Olha só. Temos aqui 0 igual a 15 mais 5v0. E agora, onde é a, eu coloco menos v0. Então, vai ficar menos 25 v0 sobre 2. Olha aí, ó, encontramos uma equação simples para encontrarmos v0. Se nós tirarmos o mínimo, né, que é 2, tiro o mínimo aqui, agora fica simplesmente uma equação do primeiro grau, cujo denominador vai ser 2 aqui. 0 aqui. Lembrando, quando não tem nada é 1, embaixo de todos os números, certo? Ó, lembrando que quando não tem nada é 1. Então, a regra é o quê? Divide pelo de baixo, multiplica pelo de cima. 2 dividido por 1, 2 vezes 15, 30. 2 dividido por 1, 2 vezes 5 v0, 10 v0. E 2 dividido por 2 é 1 vezes 25 v0, 25 v0. Quando você faz isso, tem todos os denominadores iguais, você pode trabalhar apenas com o numerador. Então, nós vamos ter 10 v0 menos 25 v0 é menos 15 v0. Nós vamos ter a seguinte equação: 30 menos 15 v0 igual a 0. Vamos isolar isso daí. Menos 15 v0 é igual a menos 30. Então, v0 nada mais é do que 30 dividido por 15. Já troquei o sinal menos com menos, dando mais. Isso dá um número positivo. E isso dá 2 metros por segundo ao quadrado. Olha que fácil. Agora, eu posso achar a aceleração que está bem aqui. A aceleração é menos v0, em termos de valores numéricos, tá? Então, o a é menos... Aqui eu errei feio na unidade, é menos 2 metros por segundo. Vamos tomar muito cuidado com a unidade. E a aceleração é de menos 2 metros por segundo ao quadrado. Portanto, achamos o item A. O item A, ele pede a velocidade inicial da partícula. Velocidade inicial de 2 metros por segundo. Muito bem. Ele pede a aceleração escalar da partícula. A aceleração é a menos 2 metros por segundo ao quadrado. Eu vou abaixar um pouquinho aqui, ó, para nós continuarmos a resolução desse exercício. A equação da velocidade da partícula. Então, agora, ele está falando da função horária da velocidade. V igual a V0 mais AT. No caso, V0 é 2 e a aceleração é menos 2. Portanto, basta substituir 2 menos 2t. Essa é uma função matemática que tem que aparecer explicitamente o tempo aqui, certo? E o d é a equação horária da posição. Lembrando que S é igual a S0
mais v0t mais a aceleração t² sobre 2. Tá bom, vamos substituir o que nós tínhamos encontrado antes. Ó. S0 é 15 metros, está aqui, ó, 15 metros, que é justamente esse ponto onde corta o eixo y quando é o gráfico de posição por tempo. Então, nós vamos ter S igual a 15. A velocidade inicial é 2, então mais 2t, menos a aceleração, que é 2t² sobre 2. Nós podemos simplificar isso daqui, ó, 2 com esse 2. Portanto, finalmente, a nossa função horária da posição será 15 mais 2t menos t². Claro que a unidade, nesse caso, no sistema internacional é metro. No caso da velocidade, é metro por segundo. É isso, pessoal. Espero que tenham gostado, aproveitado. Curta, se inscreva no canal. Deixe seu comentário se tiver dúvidas e até a próxima. Valeu!